Graça e paz aos amados queridos irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Apologética em Defesa da Fé. E o tema de hoje é arminianismo e calvinismo, ou calvinismo e arminianismo. Talvez você deve ter ouvido falar sobre o calvinismo e arminianismo, né? E as suas duas linhas teológicas. E uma pergunta é, qual linha teológica você segue? Ou você não conhece nenhuma das duas? Então, está curioso para conhecer sobre essas duas linhas teológicas e como surgiram esse debate que já dura por séculos? Então, vamos lá! Calvinismo e arminianismo. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre o arminianismo ou calvinismo. E qual será a sua linha teológica? Quem você segue a linha teológica? Qual linha teológica está mais dentro das escrituras? Que apesar que tem base bíblica por os dois lados, mas a qual você se apoia? Ou você não conhece, ou você apoia um e não sabe que você apoia um desses dois conceitos. Vamos conhecer um pouco sobre o arminianismo e calvinismo. Primeiro, o arminianismo, ele defende os seus 5 pontos: livre-arbítrio, que o ser humano é livre, né? O livre-arbítrio do homem, eleição condicional, expiação ilimitada, graça irresistível e decair da graça. E os 5 pontos do calvinismo é depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos, né? Então, como surgiu essas duas linhas teológicas, né? Tudo começou, né, com os pais da igreja, né? Um resumo breve aqui entre Agostinho e Pelágio, né? Que isso vem com eles, né? Pelágio afirmava que todo ser humano é livre, né? Igual o livre-arbítrio que os arminianos defendem, os seguidores de Armínio, né? E que mesmo após a queda, o pecado não afetou a vontade humana. Logo, a eleição é dada pela presciência das obras que o ser humano fará. Esse é o ensinamento que Pelágio defendia. E Pelágio também, ele acreditava que a graça consiste ao ser humano, ela se aplica na lei moral. E se o fiel deixasse de cumprir essa lei moral, ele poderia cair da graça, né? Ou seja, perder a salvação, que também é o dogma de muitas igrejas evangélicas pentecostais de hoje, né? Que o crente perde a salvação. Mas, para Agostinho, esses ensinamentos de Pelágio era superficial e antibíblico. Agostinho entendeu que os ensinos de Pelágio eram uma heresia. Agostinho respondeu ao pelagianismo com o seguinte: o ser humano é total depravado. Vontade e intelecto, pensamento sendo carente da graça de Deus, né? E é Deus quem escolhe até mesmo os piores pecadores para o seu santo conceito, né? E que a graça de Deus, ela é irresistível. Quando o Espírito Santo de Deus vem com o poder sobre o incrédulo, o ser humano incrédulo, as escamas são tiradas, né? E o coração de pedra é aquebrantado e não resiste ao chamado de Deus, né? E os que abraçam o Deus Trino, por obra do Espírito Santo, perseverarão até o fim, né? Depois desses confrontos de Agostinho e Pelágio, o Agostinho sempre confrontou o pelagianismo, os ensinos de Pelágio, e que era uma grande heresia. Depois disso surgiram muitas linhas teológicas, como o semi-pelagianismo na época dos reformadores, né, como Lutero, Calvino e outros, né, seriam basicamente as mesmas posições de Agostinho. A posição, quem achava que o livre-arbítrio operava com a graça,
era a Igreja Católica. A posição dos reformadores acreditava que o pecador era alcançado pela graça de Deus por meio da sua soberania eleição. Então esses foram um caminho até chegarem entre essas duas linhas teológicas protestantes, calvinismo e arminianismo, que representam duas linhas de pensamento teológico protestantismo. A discussão em torno do assunto pendura por séculos, mas tem sido atuada nos últimos tempos, visto que os dois grupos estão menos radicais do que antes. Existiam novas vertentes, mas hoje estão equilibrados ambos lado a lado. Por outro lado, também, muitos evangélicos nem sabem que linha doutrinária estão seguindo, pois é importante agora esclarecermos alguns pontos sobre essas duas linhas teológicas, E os grandes representantes dessas duas linhas teológicas são Jacob Arminio, um teólogo holandês que é conhecido como um arminianismo, do teólogo Jacob Arminio, que defende o livre-arbítrio e que o homem só pode ser salvo se assim desejasse. O homem é que escolhe se ele quer ser salvo ou não, mas não Deus. Deus vai respeitar a vontade humana. E hoje o arminianismo é o sistema teológico adotado pela maioria das partes das igrejas, e principalmente as igrejas pentecostal. Já João Calvino, teólogo francês, possui ideia que ia ao encontro às escrituras sagradas, principalmente por acreditar na salvação humana pela graça divina e a predestinação. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença cada. Na Holanda, os discípulos de Arminio criaram e defenderam os 5 pontos do arminianismo frente a um conselho da Igreja dos Pais. Para que essa doutrina fosse analisada, líderes teólogos se reuniram em 54 sessões conhecidas como o Sínodo de Dort. Presta atenção. E nesse Sínodo de Dort foi apresentado os 5 pontos do arminianismo, um sistema teológico formulado por Jacob Arminio, que o primeiro ponto é o livre-arbítrio ou depravação parcial. Todos, embora sejam pecadores, são livres para aceitar ou recusar a salvação de Deus. O segundo ponto, eleição condicional. A eleição acontece mediante a fé em Cristo e a predestinação significa a presciência de Deus. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos sem distinção, e não somente pelos eleitos. Quarto ponto, graça irresistível. Os homens podem resistir, o ser humano pode resistir à graça de Deus e não serem salvos. E o quinto ponto, decair da graça. Os salvos podem perder a salvação caso não persevere na fé até o fim. Veja que essa é uma linha teológica defendida por Jacob Arminio. E vimos no início que Pelágio, ele também defendia esses conceitos, alguns conceitos que Arminio defende. Muitos arminianismos dizem que Jacob Arminio não teve interferência nos ensinos de Pelágio, mas bem sabe que o Jacob Arminio ele foi ensinado pela Igreja Católica. Então o catolicismo, os padres ensinaram semi-pelagianismo com certeza. E Arminio ele vem trazendo um pouco da ideia de Pelágio. O Arminio vem trazendo umas ideias de Pelágio que para Agostinho defendeu o semi-pelagianismo, condenando como uma heresia. Então esse sistema teológico de Arminio, de 5 pontos de crença, ele foi derrotado no Sínodo de Dort em 1619 na Holanda, por ser considerado antibíblico. Veja que já foi derrotado esses 5 pontos no concílio, foi derrotado lá no Sínodo de Dort, porque eles acreditavam que eram antibíblicos, a mesma coisa que Agostinho rejeitou os ensinos de Pelágio como antibíblico. E o Sínodo de Dort foi importante por ter mostrado a tentativa dos arminianismos
de diminuir a soberania de Deus na salvação, engrandecendo o papel do homem na sua própria salvação. Ao final das análises, os líderes concluíram que os pensamentos de Armínio e seus seguidores eram heréticos, né? Ou seja, não conduzia com as verdades bíblicas. Por isso, eles formularam um documento, né, de reafirmação que acreditavam ser os 5 pontos do calvinismo, né? Que mais tarde esses 5 pontos de divergência em relação aos artigos de Armínio, né, aos 5 pontos do arminianismo, para serem conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, né? E é um acróstico foi criado para facilitar a lembrança de cada ponto. Para refutar os 5 pontos de arminianismo, surgiu os 5 pontos do calvinismo desse Sínodo de Dort, que ficou conhecido como a tulipa, né? Total depravação, uma eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça, perseverança do santo, que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, um sistema teológico defendido por João Calvino. Os pontos são os seguintes: o primeiro ponto do calvinismo, depravação total, né? Todos nascem depravados, totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questão espiritual, né? Segundo ponto, eleição incondicional. Deus já predestinou os eleitos que serão salvos para a eternidade, sem levar em conta qualquer mérito ou obra ou fé prevista neles, né? Terceiro ponto, expiação ilimitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente aos eleitos, né? Aos seus escolhidos. Quarto, graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles, né? E o quinto, perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum se perderá, nenhum perderá a salvação, porque quem vai conduzir é o Espírito Santo. Então, depois desse resumo histórico e de como surgiu o arminianismo e o calvinismo, né, e os seus 5 pontos que cada um defende, né, vamos entender qual é a diferença entre calvinismo e arminianismo, né? Mas só que vai ficar no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento dos irmãos e que nós venhamos entender junto, dentro das Escrituras Sagradas, o propósito de Deus na salvação, né? Que Deus nos abençoe.